Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta para mais um Manar Podcast. E o tema de hoje é sobre o liberalismo teológico infiltrado na igreja contemporânea. Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano, e esse é mais um Manar Podcast. O liberalismo teológico é um dos movimentos mais influentes e controversos da história da igreja moderna. Embora tenha surgido oficialmente no século XVIII e XIX, seus reflexos eles continuam muito presentes nas nossas igrejas contemporâneas, nos púlpitos, nos seminários, nas redes sociais e em muitos outros lugares que envolvem inclusive a música, onde essa forma de interpretar a Bíblia se tornou muito comum. Em muitos contextos, ele não parece, na primeira vista, ou de uma forma explícita, ele não se manifesta, ou seja, ele não aparece. Ele ou aparece de forma disfarçada de modernidade, de inclusão. Entretanto, essa inclusão irrestrita, que é muito presente no nosso dia a dia, nesse relativismo, nessa relativização de verdades e adaptação do evangelho à cultura, muitas vezes tem se mostrado muito perto de nós nos nossos tempos e nos nossos templos. A questão central não é apenas acadêmica. A questão central não é apenas denominacional. O liberalismo teológico, ele toca diretamente o coração da fé cristã. O liberalismo teológico, ele redefine temas que são fundamentais para nós, como a autoridade das Escrituras, como a divindade de Cristo, como a salvação, os milagres. Veja só, a própria necessidade de arrependimento é contestada pelo liberalismo teológico. Diante disso, torna-se necessário para nós que formamos a Igreja de Cristo hoje compreender o que o liberalismo é, bem como ele entrou na igreja, principalmente na igreja contemporânea, e quais são as suas consequências espirituais, morais e doutrinárias na vida cristã. Uma dessas condições que nós precisamos levar em evidência ou trazer em evidência é conhecermos o que é esse movimento. O que é o liberalismo teológico? Então, repare bem, o liberalismo teológico é uma corrente de pensamento que procura reinterpretar as Escrituras, reinterpretar a fé cristã à luz da razão humana, dos entendimentos da ciência moderna e das mudanças culturais do nosso tempo. Em vez de submeter a sua pesquisa
as suas ideias à cultura da palavra de Deus, o liberalismo tenta adaptar, e eu estou falando aqui de uma forma bem simples, para que a maioria das pessoas entendam. Eles procuram adaptar a palavra à cultura. Ora, o seu objetivo inicial parecia até louvável, que era tornar o cristianismo mais aceitável para o homem moderno, mais compreensível. Contudo, ao longo do tempo, essa tentativa produziu um enfraquecimento gradual das doutrinas bíblicas fundamentais. Na prática, o liberalismo, ele tende a fazer o seguinte, principalmente estou falando do liberalismo teológico. Ele tende a relativizar as escrituras sagradas, a negar milagres sobrenaturais, a tratar Jesus apenas como um mestre moral, a minimizar o pecado, a reinterpretar a cruz apenas como um símbolo de amor, negar a realidade do inferno, questionar a necessidade de um novo nascimento e colocar a experiência humana acima das revelações divinas. Ora, o problema começa quando a verdade ela deixa de ser absoluta e passa a depender da percepção humana. Repare bem que essa ideia, claro, não é nova, mas ela está sendo muito em voga nos nossos dias. Quando isso acontece, o homem deixa de ser guiado pelas Escrituras, e muita gente não nota isso. Ele deixa de ser guiado pelas Escrituras e passa a construir um evangelho, ou um evangelho moldado às suas perspectivas, aos seus próprios desejos ou aos desejos da sociedade. Quando surgiu essa ideia do liberalismo teológico? Para que a gente possa entender melhor e com mais tranquilidade, precisamos entender quando surgiu. E eu vou falar aqui de forma bem simples. O liberalismo teológico ele ganhou força durante o iluminismo europeu. O racionalismo daquela época exaltava a razão humana acima de tudo. E a ciência passou a ocupar um lugar que era de maior autoridade, que era a igreja, e a ciência passou a ocupar essa autoridade suprema, e muitos teólogos da época começaram a interpretar a Bíblia, a reescrever a Bíblia como um livro histórico ou como um livro simbólico. Agora, esses filósofos e teólogos, eles passaram a questionar alguns pontos importantes das doutrinas básicas da fé cristã. Por exemplo, quanto à inspiração divina das Escrituras, eles começaram a contestar. Os milagres registrados na Bíblia, a ressurreição literal de Cristo, a criação divina, a intervenção sobrenatural de Deus na vida dos seus servos, e a fé começou a ser filtrada
Preste bem atenção, eu estou falando paulatinamente para que a gente possa entender direitinho. Ela passou a ser filtrada pelo intelecto humano. E isso trouxe uma visão de que o sobrenatural passou a ser visto como um mito, como uma ideia, como uma alegoria, como uma construção religiosa da antiguidade, que não serve mais para os nossos dias. Com isso, o cristianismo deixou de ser uma mensagem de redenção sobrenatural e passou a ser tratado apenas como um sistema ético-social. Agora, presta atenção nisso aqui que é muito sério. Muitos imaginam que o liberalismo teológico esteja presente apenas nas universidades, nos seminários, nas instituições teológicas mais progressistas. Entretanto, esse liberalismo teológico já se infiltrou e já alcançou inúmeras igrejas contemporâneas, inclusive algumas que se apresentam como evangélicas raiz. E como sou presbiteriano, eu tenho que admitir que até mesmo dentro de nossas igrejas presbiterianas e nos nossos seminários, essa ideia tenta se infiltrar de alguma forma. Mas uma questão que podemos levantar aqui: como eu não vejo isso, pastor, nas nossas igrejas ou nos nossos seminários? Deixa eu te falar uma coisa. Em muitos casos, o liberalismo aparece de maneira sutil. Sutil. Não se diz abertamente, a Bíblia está errada. Eles não têm coragem de dizer isso. Mas eles dizem da seguinte forma: esse texto precisa ser interpretado conforme os tempos modernos. Olha aí o perigo, e você pode identificar isso dos pregadores que vão na sua igreja ou dos professores de seminários e tudo mais. Eles não negam explicitamente o pecado, mas se redefine o pecado como algo relativo, como algo psicológico, como algo pertencente à nossa cultura. Não se rejeita totalmente Jesus, mas transforma Jesus Cristo apenas em um exemplo de amor, de compaixão, sem confrontação com o pecado, sem juízo e também sem santidade. Sem santidade. Esse movimento, ele pode ser identificado com alguns pontos que eu quero destacar aqui, por isso eu peço a você que continue comigo até o final, porque é muito interessante esse ponto de vista. Então, esse movimento pode ser detectado com algumas tendências. E uma das primeiras tendências das igrejas hoje, que pregam o liberalismo teológico, é a ideia de um evangelho sem arrependimento. Entretanto, o verdadeiro evangelho, ele diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Veja, o verdadeiro evangelho, ele inclui arrependimento, renúncia, transformação, santificação e a morte do velho homem. Essa é a verdade bíblica. Então, quando Jesus falou
pregando o evangelho centrado na sua condição espiritual. Veja só que Jesus não pregou o evangelho, ele nunca pregou o evangelho centrado no ego humano, mas sempre declarou: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós observamos, e você pode observar nos pregadores, nos professores, ou nos irmãos muito conhecedores que existem na sua igreja, é a relativização da verdade bíblica. Outro sinal do liberalismo teológico infiltrado dentro da igreja. Essa ideia de que não existe uma verdade absoluta não é verdadeira. A cultura contemporânea afirma que cada pessoa tem sua verdade. Porém, o cristianismo bíblico declara que a verdade está em Deus e na sua palavra. Quando a verdade se torna relativa, o pecado deixa de existir, a santidade perde valor, a doutrina se torna opcional e a moral se adapta à cultura. E a igreja deixa de influenciar o mundo e passa a ser influenciada por ele. A terceira forma que nós podemos detectar o liberalismo teológico dentro das nossas igrejas é a humanização excessiva de Jesus. Ou seja, o liberalismo ele se nega a aceitar Jesus como Deus, mas quer mostrar Jesus como um revolucionário social, um filósofo, um exemplo moral, um pregador de amor. Embora Cristo realmente tenha todas essas características de amor e compaixão, mas Jesus também prega o juízo, o arrependimento, a santidade, a condenação eterna, a exclusividade da salvação. Então, Jesus liberalizado é um Cristo sem cruz. É um Cristo sem a ira santa e sem soberania divina. Então, precisamos ter cuidado. O quarto ponto que você pode identificar o liberalismo humano, ou teológico, melhor dizendo, é o desprezo pela sã doutrina. Olha, em muitas igrejas hoje, a doutrina passou a ser vista como algo secundário ou divisivo. O que quer dizer isso? Há uma busca constante por mensagens leves, por mensagens motivacionais, por mensagens emocionalmente agradáveis, que não provoca o ouvinte, que não leva o ouvinte a uma reflexão quanto à sua vida. Mas a Bíblia, ela ensina que a doutrina protege a igreja contra erros. Erros. E quando a sã doutrina é abandonada, o que é que acontece? Falsos ensinos entram facilmente, heresias se espalham, emoções substituem discernimento, líderes se tornam celebridades e experiências substituem as escrituras. Veja só, uma igreja sem doutrina sólida, ela torna-se espiritualmente vulnerável. Então, quais as principais implicações do liberalismo? Enfraquecimento espiritual da igreja, confusão moral, que nós vemos muitas vezes que o liberalismo teológico produz uma espiritualidade sem absolutos morais,
Esse evangelho centralizado no homem, não é? É um evangelho que coloca o homem como o centro de toda a decisão. É ele que tem que aceitar Jesus, é ele que tem que buscar Jesus, é ele que tem que se esforçar, é ele que tem que fazer. O evangelho deixa de ser sobre a glória de Deus, sobre a redenção, sobre o arrependimento, sobre a santificação, e passa a ser um evangelho de facilidades pessoais, de realizações emocionais, em que Deus se obriga ou é obrigado a atender os apelos dos seus filhos, porque se ele escolheu esses filhos, ele tem obrigação de dar a eles o que eles precisam. Então, nesse modelo, Deus deixa de servir, Deus deixa de ser servido para servir ao homem. Então, o culto se torna antropocêntrico, ou seja, em que o homem é o centro e Deus está ali apenas como o gênio da lâmpada para liberar bênçãos para a comunidade e não para ser adorado. E essa perda do temor de Deus tem feito muito mal à igreja. Muito mal. Porque quando Deus é apresentado apenas como amor, apenas como uma pessoa, um ser doador, ele deixa de ser um Deus de juízo. Então, a Bíblia apresenta Deus como amoroso, misericordioso, paciente, mas também santo e justo. Santo e justo. Ignorar qualquer um desses atributos produz um evangelho desequilibrado. Produz um evangelho que não vai fazer o efeito necessário para a transformação daquela vida. E aí vem o surgimento de cristãos sem profundidade. Cristãos que hoje já estão na igreja há anos e não sabem nem quem foi a mãe de Jesus, não sabem por que Jesus morreu na cruz, não sabem qual é a promessa de Deus para a vida do ser humano, mas vivem frequentando igreja, só vão ao culto e voltam para casa. Saem vazio de casa, vão para a igreja. Cantam, se emocionam lá nos cânticos espirituais, voltam para a igreja mais vazio, porque nem esperam para assistir ou para ouvir a mensagem. E voltam para casa vazio. Cantam louvores, levantam as mãos, sentem emoção, acompanham os pregadores, mas não conseguem defender a fé, não conseguem discernir as heresias que está sendo pregada ou ensinada, não conseguem interpretar corretamente a Bíblia. E é por isso que eu fiz um guia de interpretação bíblica que eu vou deixar aqui linkado na descrição para que você aprenda a interpretar a Bíblia, para que você não viva solto, vulnerável a qualquer vento de doutrina, de ideias que venham a atrapalhar a sua vida espiritual. Se você tiver interesse, clica aqui, certo? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, esses crentes sem raiz, sem uma raiz profunda, qualquer vento de doutrina derruba. Mas surge uma pergunta: é possível ter um retorno à palavra? Sim, é possível. Ainda dá tempo. Porque a solução para o liberalismo teológico não está no extremismo emocional, não está no radicalismo vazio, mas a resposta está no retorno sincero às Escrituras. A igreja precisa voltar à exposição bíblica, à oração, ao arrependimento, à centralidade de Cristo, à santidade e à dependência do Espírito Santo. O verdadeiro cristianismo,
ele não é construído sob tendências culturais. Ele é construído sobre a revelação eterna da palavra de Deus. A Bíblia continua sendo suficiente, inspirada, ela continua sendo autoritativa, ela continua sendo viva e eficaz. Uma igreja saudável, ela não negocia verdades, ela não negocia as bases espirituais para ganhar aceitação social. Por isso, tome cuidado com esses movimentos dentro da igreja, movimentos que vão contra a autoridade da igreja, achando que são pessoas que estão evoluindo, quando na verdade são rebeldes. O cristão é chamado para defender a verdade, mas também demonstrar graça, confrontar o erro, mas sem perder a compaixão. E Jesus, ele era cheio de graça e de verdade. E é assim que a igreja de Cristo deve ser. O amor bíblico, ele não celebra o pecado, queridos. Não celebra. Por isso, o liberalismo teológico é uma das maiores ameaças espirituais da igreja contemporânea, porque constrói uma corrosão, para não dizer que corrói lentamente os fundamentos da fé cristã. Ao relativizar a Bíblia, dizendo que ela precisa ser evoluída, que ela precisa ser reinterpretada, que ela precisa ser reescrita, minimizar o pecador ou pecado, adaptar o evangelho à cultura. O liberalismo teológico produz uma espiritualidade superficial, produz uma espiritualidade emocional e sem o poder transformador que a Bíblia exerce. A igreja contemporânea precisa discernir o tempo. Nem tudo que parece inclusivo é bíblico. Nem tudo que parece moderno é saudável espiritualmente. Nem tudo que emociona produz uma transformação real. Quando as Escrituras voltam ao centro, a verdade é restaurada, o discernimento espiritual, ele cresce, a santidade floresce dentro da igreja, e Cristo é novamente exaltado acima das ideologias humanas. Veja só, a igreja não foi chamada para interpretar Deus segundo a cultura. Ela foi chamada para proclamar a verdade eterna de Deus em qualquer geração. Isso não muda. Então, eu espero, com muito amor, com muito carinho, que você tenha compreendido isso. E que se na sua igreja, alguns desses pontos que nós destacamos aqui, estejam em evidência, corra ou lute para que voltemos à simplicidade do Evangelho de Cristo. Se esse podcast de hoje te ajudou de alguma forma, eu peço a você que se inscreva no nosso canal. Eu deixei o guia de interpretação bíblica para que você não corra risco de cair em qualquer investida do inimigo contra a Igreja de Cristo. Fica com Deus e até o nosso próximo podcast.